Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Miranda Fala. Eu sou a Miranda e no vídeo de hoje a gente vai questionar aí quem é que vem primeiro, quem vocês acham que vem primeiro? Será que Jesus, o Cristo, vem primeiro ou será o anticristo? Como vocês podem ver, eu tô num formato um pouquinho diferente aqui, eu vou mostrar pra vocês. Que eu tô com a Bíblia aqui na mão pra gente poder estudar. Assim me facilita um pouco mais, porque, gente, vídeos de estudos como esse são muito mais difíceis para eu fazer, muito mais complexos, porque a gente precisa ficar mapeando a Bíblia aí para vários versículos, então eu tenho que marcar elas com essas presilhas e dá muito mais trabalho do que contar experiências para vocês, porque essas experiências já estão na minha mente. Isso aqui eu tenho que pesquisar muito para trazer para vocês. Porque tudo que eu trouxe aqui, vocês podem ter certeza que eu busquei bastante, pedi direção de Deus para confirmar, porque eu não quero trazer aqui coisas vãs, coisas que não acrescentam na vida de vocês. E hoje a gente vai estudar um pouquinho, não quero fazer um vídeo muito longo, sobre o anticristo e o nosso Cristo. Quem é que vem primeiro? Quem vocês acham que vem primeiro? Será o Cristo ou será o anticristo? E hoje a gente vai descobrir, mas só para não perder o costume... Bora pro vídeo, né? Bom, gente, para iniciar esse vídeo nesse novo formato, eu já peço a vocês também que comentem aqui embaixo se vocês estão gostando desse formato de vídeo comigo sentada aqui mostrando para vocês os estudos. Para mim facilitou bastante do que ficar em pé. Nos anteriores eu fiz assim, mas assim eu acho que tá mais fácil até para eu ler. A gente vai começar esse estudo, como texto base a gente vai usar 2 Tessalonicenses, no capítulo 2 e no versículo 1 já. Eu aconselho vocês que leiam tudo, porque esse capítulo aqui, ele fala muito a respeito do fim dos tempos e do anticristo, a manifestação do anticristo. Então, vamos começar. Eu peço também a vocês que anotem esses versículos, capítulos, os livros, para que vocês estudem, ainda que não dê para estudar agora, estudem depois, tá bom? Vamos lá. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, arrebatamento, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. O que é apostasia? As pessoas vão se apostatar da fé. Nós já temos visto isso, já estamos vivendo o tempo de apostasia. Porque o que acontece para a apostasia acontecer? O mundo começa a entrar dentro da igreja, é o que a gente mais tem visto. Fogo estranho no meio da igreja, igrejas escuras, pretas, aquelas luzes piscando, parece uma boate. As pessoas não pregam mais arrependimento dentro das igrejas. Apocalipse, vinda de Jesus, isso ficou escasso. As pessoas só pregam dinheiro dentro da igreja, na maioria, porque existe ainda um remanescente fiel que vai te ajudar aí a se encontrar com Deus, que vai te ajudar na tua vida espiritual. Não desista, procure mais que você vai encontrar. Mas a maioria das igrejas, infelizmente, já foi pega pela apostasia. E o que a apostasia faz? Ela vai enfraquecer a igreja. Vocês vão ver mais à frente o que vai acontecer, porque a igreja ficou fraca, perdeu a fé, ficou fraca na fé e perdeu os antigos costumes. E a gente vai continuar lendo. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a se sentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Esse é o anticristo que falou o profeta Daniel. Esse é o anticristo, é o chifre pequeno, também mais conhecido como chifre pequeno, o iníquo. Esse é o anticristo que virá. Então aqui você já tem a resposta desde o início, que quem aparecerá primeiro não vai ser Cristo, vai ser o anticristo. E Paulo vai dizer assim: não se afobem, não se deixem enganar, quer por palavra, quer por epístola ou carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. As igrejas vão se apostatar da fé. Você já tem visto isso, eu tenho visto isso, é impossível de negar. E quando a gente olha para essas profecias se cumprindo,
Mas fiquemos atentos, porque a partir de agora nós estamos num momento crucial, que é o aparecimento do anticristo. E por que o anticristo vai aparecer? Justamente porque as igrejas vão enfraquecer na fé, as igrejas elas vão apostatar-se da verdadeira fé, como a gente já tem visto. E isso fortalece o poder do anticristo. Você vai ver que vários anticristos já apareceram, a palavra vai dizer isso, nos tempos antigos. Mas todos eles que apareceram, Hitler, tantos outros que foram tão maus, assim, ditadores, mataram muita gente, mas nenhum deles ainda era o anticristo. Para você ver como esse cara vai ser mau, vai ser cruel, ele vai matar muito mais do que todos esses caras juntos, pelo que a palavra de Deus diz. Uma aflição que nunca houve e nem tampouco haverá. Fiquem atentos porque tá próximo dele aparecer e a gente vai continuar lendo para abrir um pouco a mente de vocês. E ele vai se voltar contra tudo que se chama Deus, ele vai querer adoração para si, provavelmente vai proibir que seja adorado em qualquer religião, que sejam cultuados qualquer tipo de Deus a não ser ele próprio. Então vamos continuar na mesma linha de raciocínio. Não se lembram de quando eu ainda estava com vocês? Eu costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. O que está detendo o anticristo? A igreja? Sim, eu já ouvi falar que era igreja, e é realmente a igreja. Mas não quer dizer que a igreja vai ser arrebatada, muito pelo contrário, o texto está dizendo ao contrário. Não será assim sem que antes apareça o homem do pecado, o filho da perdição, para nós o anticristo. E já está dizendo aqui o que detém o anticristo, é a igreja. Só que não é a igreja sendo arrebatada e por isso ele vai aparecer. Não é isso. A apostasia é que vai abrir o caminho para o anticristo aparecer. Porque as pessoas vão se apostatar da fé, elas vão ser mais facilmente enganadas. Porque você não vê nenhum pastor pregando isso dentro das igrejas. Ninguém está sabendo basicamente disso. Você vai ver cristãos hoje em dia, no nosso século, que não sabem o básico da palavra de Deus. Eles se dizem cristãos e não conseguem discernir as parábolas, não conseguem enxergar as coisas que estão diante dos olhos deles. Então, por conta disso, o anticristo vai aparecer, porque a igreja vai enfraquecer. E isso no mundo espiritual é uma brecha enorme. Então, quando a igreja começa a enfraquecer, o espírito do anticristo começa a se fortalecer. E é justamente a igreja forte que detém o anticristo. Mas por conta da igreja ficar fraca, o anticristo se revela. Vamos continuar lendo. E agora vocês sabem o que está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. O quê? A igreja. A igreja, ela vai se afastar da fé, ela vai se apostatar da fé. Aqui no início já diz que é a apostasia, que é justamente isso, afastar-se da fé. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda deste perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para que os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor e a verdade que os poderia salvar. Por esta razão, Deus lhe envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na iniquidade. Por quê? Todos os que tiveram prazer na iniquidade, porque o Senhor vai guardar os dele, mas não quer dizer que vai ser arrebatado. O texto está dizendo justo ao contrário. Não se movam tão facilmente, quer por palavra, quer por epístola, quer por pregação. Não será assim sem que antes se manifeste o filho do pecado, o homem da perdição. Não se deixe enganar por pastores que dizem para vocês que vocês não vão passar por tribulação. A gente vai embora daqui antes do anticristo aparecer. Porque quando o anticristo aparecer, pessoas que pensam assim vão ser enganadas, porque elas vão pensar, mas o anticristo não pode aparecer enquanto a igreja está aqui. Então esse cara não é o anticristo. E eles vão cair nessa ladainha, nessa mentira, nesse engano. E eles vão perverter o coração e possivelmente vão acreditar no anticristo. Por isso a palavra de Deus vai dizer que muita gente vai ser enganada, até os escolhidos. Se possível for, ele vai enganar até os escolhidos. Então, gente, fiquem atentos nisso, vamos prestar atenção, porque a época da apostasia já chegou. E já chegou, já tem tempo que a gente tem observado isso. Acredito que ainda fica um pouco pior,
Mas fiquem atentos, ligados nisso, porque estamos no tempo da manifestação dele, sim. Esperem pelos próximos anos. Não acredito que a ascensão vai ser agora, mas eu acredito que ele se revela assim agora, até a ascensão, que provavelmente até 2023 aconteça. Então fiquem ligados nos fatos aí. E para responder essa pergunta para vocês, sim, o anticristo ele vem antes de Jesus, o verdadeiro. Primeiro, já entra até naquela questão dos cavalos do Apocalipse. Existem os 4 cavalos. O primeiro é o cavaleiro branco, mas aquele cavaleiro branco não é o Cristo. Aquele que tem uma flecha não é o Cristo. O Cristo verdadeiro está lá em Apocalipse, quando ele vier, e na sua coxa vai estar escrito fiel e verdadeiro. Por que fiel e verdadeiro? Porque antes veio um falso. Então, fiquem ligados nisso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do estudo. E eu tenho também para complementar para vocês mais algumas palavras acerca disso, que eu gostaria de bater um papo com vocês, que fala assim, em 1 João, no capítulo 2 e no versículo 18, vai dizer assim: filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que esta é a última hora. Porque nós na época de Paulo já existiam muitos anticristos e ele achava que já estava perto. Você imagina agora, com tantas pessoas más que já surgiram ao longo da nossa história, que já eram considerados anticristos, mas esse que vai surgir vai ser muito pior, vocês podem ter certeza disso. E o último capítulo que eu quero ler para vocês vai ficar lá em Apocalipse, no capítulo, deixa eu ver aqui, isso, no capítulo 19, não, no capítulo 20, no versículo 4. Apocalipse, no capítulo 20 e no versículo 4, que vai dizer assim pra gente: e vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta e nem a sua imagem, e não tinham recebido a marca nas suas testas e nem nas suas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. E essa parte é muito interessante. Eu posso trazer um estudo para vocês também em relação a isso, porque fala do milênio e somente aqueles que são achados dignos de reinarem como reis e sacerdotes que vão ressuscitar no milênio. O restante das nações que até servem a Deus, mas que não serão achados dignos de reinarem com Cristo, não vão ressuscitar na primeira ressurreição. Só após o milênio, eles esperam esses 1000 anos ainda dormindo, mortos, até que acabe o milênio, e aí sim eles serão ressuscitados. Por isso aqui vai dizer: felizes os que ressuscitam na primeira ressurreição, porque são santos, foram achados dignos de reinar com Cristo, serem reis e sacerdotes, dominar sobre pessoas. Esses são os verdadeiros servos de Deus que dão os frutos do reino. Essas pessoas que dão os frutos do reino, essas sim serão dignas de reinarem com Cristo no milênio. O restante não, o restante só ressuscita após o milênio, ou para a vida eterna, ou para o fogo eterno, para o inferno, para o juízo eterno. Então, esses são, já é o julgamento final, né, após o milênio. E esse é um assunto já para outro vídeo, mas era esse assunto que eu queria trazer para vocês, para que vocês fiquem atentos, fiquem ligados, porque o tempo é agora, já é agora. Fiquem atentos aos sinais e lembrem sempre dessa passagem: não deixe que ninguém vos engane. Não será assim sem que antes venha a apostasia e o filho da perdição, o homem do pecado. E por conta da apostasia que ele vai aparecer. Esse é o tempo certo, esse é o tempo correto. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse estudo. Se vocês gostaram desse formato de estudo e se vocês estão gostando desses estudos que eu estou fazendo, comenta aqui embaixo para eu saber. Me deem sugestões, dúvidas que vocês queiram tirar sobre temas diversos aí, vocês podem colocar.
que eu faço com o maior carinho pra vocês. Só tenham paciência, porque eu não tenho muito tempo. E como vocês veem nos vídeos, geralmente o Nicolas está falando, está gritando, e isso atrapalha muito a linha de raciocínio. Agora, por exemplo, eu tive muita paz e tranquilidade porque ele está dormindo, mas no restante dos vídeos eu vou tentar fazer assim com mais silêncio, quando ele dormir, porque aí a gente pode ter uma linha de raciocínio um pouco melhor. Então deixa o seu like já para ajudar o canal se você gostou desse tema, se você concorda, se você discorda, coloca aqui para eu saber, claro, sempre com muito respeito. E compartilhe esse vídeo com alguém que tenha essa dúvida aí também. Se você quiser ajudar alguém, compartilhe esse vídeo para essas pessoas saberem essas informações e ficarem atentas, porque estamos vivendo tempos perigosos e não podemos bobear. Temos que ter a palavra de Deus guardada no nosso coração. Gente, um super beijo, muito obrigada por assistirem até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!